Não desperdice as oportunidades que a vida te dá para você ser feliz. Recentemente eu estava lembrando de quando eu era adolescente e eu frequentava um centro espírita. E nesse centro espírita tinha um rapazinho do qual eu era muito apaixonada por ele. E eu não sabia se ele gostava de mim, apesar de ele estar sempre ao meu lado, a gente sempre conversar. E eu realmente estava muito apaixonada por ele. Eu passei um bom tempo apaixonada por esse rapaz. E a gente sempre conversava e sempre era muito legal estar ao lado dele. Mas o fato é que ele nunca demonstrou um interesse a mais no sentido de comunicar para mim que tinha interesse ou nunca me chamou para sair fora daquele ambiente. E a vida seguiu e o tempo passou, eu fui viver minha vida, acabei tendo relacionamentos amorosos. E o fato é que muitos anos depois a gente acabou se reencontrando. E quando nos reencontramos, então, a gente começou a conversar pela internet. E eu descobri que esse rapaz, que na época ainda era um menino, assim como eu, era uma menina, também era apaixonado por mim, também gostava de mim. E é engraçado porque muitos anos depois da gente ter tido esse envolvimento, da gente ter tido essa paixão, a gente acabou se reencontrando e disse um para o outro aquilo que sentia. E é engraçado o quanto às vezes a vida ela nos dá muitas oportunidades de sermos felizes, de construirmos relações, mas às vezes por medo, por receio, por insegurança, a gente acaba não arriscando, a gente acaba não tomando os primeiros passos em direção àquilo que a gente quer. E embora essa seja uma história amorosa, eu não tô aqui para te dizer necessariamente de relacionamentos amorosos, mas de uma forma geral, o que da vida você está deixando passar? Quais são as oportunidades da sua vida que estão surgindo e você está deixando ir embora, seja por medo, por insegurança? Eu já perdi, por exemplo, oportunidades de trabalho por estar naquele momento insegura, por não achar que eu daria conta, por achar que eu não conseguiria, que aquilo era demais para mim. E talvez tivesse sido muito legal trabalhar naquela empresa. Eu nunca vou saber, porque eu acabei tomando uma outra decisão. E particularmente eu não me arrependo disso, mas quantas das coisas da nossa vida a gente acaba se arrependendo? A gente acaba dizendo, poxa, se eu tivesse feito diferente. O fato é que a gente não tem como voltar atrás, mas a gente tem como hoje estar atento ou atenta às oportunidades que a vida sempre está nos entregando. O que é que você está deixando de passar de preciosidade? O que é que você não está aproveitando de oportunidade na sua vida? Se permita ser feliz, se permita acessar a vida que você quer acessar. Muitas vezes a gente reclama da vida, a gente só vê aquilo que não está funcionando bem, a gente fica perdido em meio a conflitos, em meio às nossas próprias dificuldades e a gente não percebe que todos os dias a gente está tendo uma nova oportunidade de fazer diferente. Que todos os dias a gente tem uma oportunidade de tomar uma atitude, de dar um bom dia para alguém, de se candidatar para aquela vaga que a gente sempre almejou e nunca teve coragem. De começar o nosso projeto, de começar, por exemplo, o nosso canal no YouTube, simplesmente colocar um vídeo lá, expressando aquilo que você sente, expressando aquilo que está dentro de você. E quantas oportunidades mais você vai deixar passar por medo, por insegurança, por receio, por e se der errado? E se der certo? E se der muito certo? Então, eu quero voltar um pouco agora para a história desse rapaz. O fato é que a gente conversou e ele até me convidou para sair, eu acabei não aceitando, porque para mim não fazia sentido e, sinceramente, eu acredito que não fazia mais esse sentido todo para ele, que a gente se reconectasse, que a gente se reencontrasse verdadeiramente. Mas veja quanto é interessante e veja quanto a minha história, quanto a história dele poderia ter sido totalmente diferente se a gente tivesse se arriscado. Se ele tivesse tomado o passo de me chamar para sair, se de alguma forma eu tivesse demonstrado mais para ele que eu estava interessada, que eu gostava dele. Mas muitas vezes a gente se prende, a gente se cala, a gente se coloca dentro de uma caixinha e a gente deixa que as possibilidades elas se fechem. E aí às vezes a gente reclama, a gente não entende, mas a gente mesmo, muitas vezes, que vai construindo uma vida pra gente da qual a gente não vai se sentir bem, da qual a gente não vai ter uma vida da qual a gente se sente verdadeiramente realizado ou realizada. Então,
Aproveite as oportunidades da sua vida. Diga para a pessoa que você gosta dela. Ajude a sua mãe hoje, abrace o seu pai hoje, porque amanhã talvez você não tenha mais tempo. Talvez no amanhã sequer você esteja aqui. E a gente vive muitas vezes com essa ilusão de que a gente sempre vê as outras pessoas morrendo, a gente sempre vê as outras pessoas indo embora e nunca é a nossa vez. Mas o fato é que às vezes e em algum momento é sim a nossa vez. E em algum momento vai chegar a nossa vez de deixar esse planeta. E o que você quer levar daqui? Quais são as experiências que você quer levar daqui? Quais são as coisas das quais, quando você partir, você quer dizer: eu não me arrependi de ter feito dessa forma? Quais são os arrependimentos dos quais você não quer ter? Pense a respeito disso, reflita e veja o que faz sentido na sua vida você ter uma atitude diferente hoje. Veja se verdadeiramente você está alinhado ou alinhada com a vida que você quer ter. O que verdadeiramente você quer ter. Não perca as oportunidades da sua vida. Porque a vida é linda, a vida é bela e ela está aqui à nossa disposição. Para que a gente possa se expressar, para que a gente possa buscar a cada dia ser a nossa melhor versão. Para que quando a gente acorda, a gente diga: uau, mais um dia incrível, mais um dia que eu tenho realizações, mais um dia em que eu vou me direcionar para a vida que eu quero ter, já sendo grata pela vida que eu tenho. Então não desperdice as suas oportunidades, porque às vezes as oportunidades, as possibilidades passam pela sua porta e você não dá valor, você não valoriza. E o fato é que às vezes essas oportunidades, elas jamais vão voltar de novo. Talvez voltem, a gente não tem como saber. A gente só vai saber a gente só vai saber se você se desafiar, se for à frente, se encarar os seus medos, se encarar os desafios. É essa a mensagem que eu queria deixar com você hoje. Me conta aqui nos comentários quais passos você está disposto ou disposta a dar para vivenciar aquilo que você quer viver. Quais são as oportunidades que você não quer mais perder? Muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer ter sua companhia aqui comigo hoje. Eu te vejo muito em breve. Um beijo para você e tchau!